Benvenuti cari fratelli e sorelle in questa bellissima. Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs, a esta bela e enorme praça que nos acolhe na cidade de Belém. Esta praça é o coração de Belém, um local tão querido por todos nós, um local que já no seu nome, Belém, contém tudo o que iremos visitar e dizer neste especial. Belém é uma palavra que pode ter 3 interpretações diferentes, dependendo de sua etimologia. Há uma etimologia, uma explicação, que eu chamo de arcaica, de uma antiga divindade cananeia, portanto anterior à história de Israel, e o nome da cidade significa casa de batalha. E se você pensar bem, uma grande batalha entre as trevas e a luz foi travada aqui, como diz o evangelista João. Há uma segunda etimologia, a mais famosa, do hebraico, onde Belém significa casa do pão, e aqui São Jerônimo, que conheceremos e encontraremos durante o nosso percurso, saudou Belém com essas palavras: Salve Belém, cidade do pão, onde nasceu aquele que é o pão do céu. Mas há também uma terceira etimologia, a qual gosto muito, do árabe. Belém significa casa da carne. E isso também é muito belo, se pensarmos bem, porque aqui o Verbo de Deus assumiu a nossa carne mortal, nasceu da Virgem Maria e compartilhou nossa condição humana em tudo, menos no pecado. Esta grande praça apresenta-nos a Basílica com o menor portal do mundo. Podemos ver a pequena porta atrás de mim, uma passagem com apenas 130 centímetros de altura. Geralmente é chamada de Porta da Humildade. Certamente se pode fazer uma leitura espiritual desta porta, mas na verdade aquela porta tão pequena fala também de toda a história, de toda a dificuldade que esse lugar e aquela porta testemunham. Para entrar na Basílica, você deve se curvar, e nós nos curvaremos para empreender este longo percurso, para descobrir não só os lugares, mas, sobretudo, a procissão diária que acontece dentro dos lugares santos que viram o nascimento de Cristo, a adoração dos magos, o presépio e assim por diante. Del Cristo, l'adorazione dei magi, il presepe e così via. A fachada dessa basílica é como um pergaminho que fala. Na parte superior, podemos ver o gigantesco portal que dava entrada à antiga basílica, aquela que Santa Helena mandou construir entre 326 e 333, e ampliada pelo imperador Justiniano, 2 séculos depois. Descendo, podemos ver um segundo portal. Facilmente o reconhecemos por esta espécie de arco pontiagudo. Chama-se Arco a Sexto Acuto, que é o portal da Basílica Cruzada, também em memória dos reis cruzados de Jerusalém. Por exemplo, Balduíno I e Balduíno II, que nesta basílica, na madrugada de 1100, foram aqui coroados, não em Jerusalém, por respeito ao Rei dos Reis, Nosso Senhor, que em Jerusalém foi morto. E depois, descendo um pouco mais, vemos aquela que eu chamo de a Porta Franciscana, a Porta da Humildade, essa abertura de 130 centímetros. Ouvimos falar dela no final do século XVI e, evidentemente, esta entrada foi rebaixada não por razões espirituais, mas porque, na época com a conquista otomana, havia o risco de os muçulmanos entrarem na igreja com animais de carga. E os franciscanos, para evitar a profanação da igreja, rebaixaram ao máximo a entrada. Obviamente, há também um perfil espiritual, a humildade que é necessária para abordar o mistério do nascimento de Cristo. E agora, com grande humildade e alegria, entramos para descobrir um pouco desse grande mistério.
Betlemme è importantissima per la nostra fede, è importantissima anche per la fede della Chiesa. Se ci pensate, la fede della Chiesa Belém appoggia... é importantíssima para a nossa fé e para a fé da Igreja. Se pensarmos bem, a Igreja se refere à Terra Santa em 3 lugares muito específicos. Em primeiro lugar, a Basílica do Santo Sepulcro, onde se encontra o Calvário no qual Jesus morreu, e a tumba vazia, local da sua ressurreição. Depois temos o cenáculo, em que Cristo antecipou o seu sacrifício no sacramento da Eucaristia. E depois temos Belém, onde estamos. Aqui o Senhor se tornou um de nós, ou como diz Santo Atanásio, um grande padre da Igreja do século IV. O Filho de Deus tornou-se como nós para nos tornar semelhantes a Ele, um pouco daquilo que normalmente cantamos. Mas é Santo Agostinho quem tem uma frase muito bonita e adequada para esse lugar. Diz-nos ele: poderia haver maior misericórdia para conosco do que aquela que induziu o Criador do céu a descer do céu e o Criador da terra a revestir-se de um corpo mortal? Belém demonstra que a nossa fé não se baseia numa ideia, não se baseia numa teoria, nem sequer nas palavras de um livro, mas a nossa fé se fundamenta em uma pessoa, num acontecimento concreto que pode ser tocado, e tocando-o pode ser visto, e ao vê-lo e tocá-lo pode-se crer. Belém é fundamental para a nossa fé. Betlemme nel corso della storia recente è stata visitata da 4 pontefici. Belém foi visitada por 4 papas na história recente. Em primeiro lugar, em 1964, recordamos a visita memorável do Papa Paulo VI, porque foi o primeiro Papa, depois de São Pedro, a retornar à Terra Santa, e em particular aqui em Belém. Uma visita grandiosa é de Paulo VI, porque aqui veio por ocasião da Epifania do ano de 1964 e celebrou a Santa Missa no altar dos Reis Magos, dentro da Gruta da Natividade. Portanto, um momento de grande intensidade. Posteriormente, chegamos ao ano 2000, a vez do Papa João Paulo II, que, em pleno Ano Santo, em particular de 20 a 26 de março, desejou fazer uma peregrinação à Terra Santa. Volle effettuare un pellegrinaggio in Terra Santa. Dopo di lui, 9 anni dopo, Depois dele, 9 anos depois, em 2009, foi a vez do Papa Bento XVI. Ainda se conservam as imagens de Bento XVI devotamente recolhido na Gruta da Natividade. Infine nel 2014, dal 24 al 26 maggio, anche Papa Francesco ha effettuato una breve visita. Gli ultimi 3 pontefici, a differenza di Paolo... E finalmente, em 2014, de 24 a 26 de maio, o Papa Francisco também fez uma breve visita. Os últimos 3 papas, ao contrário de Paulo VI, celebraram a Santa Missa com ampla participação popular na Praça da Manjedoura, aquela de onde iniciamos o nosso percurso. Ad elevare insieme con me una intensa preghiera, invocando da Dio il dono della pace. Siamo all'interno della chiesa di Santa Caterina, che è la chiesa conventuale dei Francescani di Betlemme, oltre che la sede della parrocchia latina di Betlemme. All'interno di questa chiesa celebrano i cristiani di rito latino, accanto invece nella basilica. Estamos na igreja de Santa Catarina, que é a igreja conventual dos franciscanos de Belém, bem como sede da paróquia latina. Aqui celebra os cristãos de rito latino. Ao lado, na Basílica, celebram os cristãos de rito armênio e os cristãos de rito grego. Mas qual o significado de rito?
Rito é uma palavra que significa ordem, ou seja, a ordem segundo a qual a liturgia é organizada. O que é a liturgia? A liturgia é aquela linguagem oficial da Igreja através da qual louvamos a Deus. E enquanto o povo louva a Deus, o Senhor santifica aqueles que realizam esses gestos sagrados que chamamos de liturgia. A liturgia, por exemplo, a Santa Missa, os sacramentos e a recitação do breviário. Intimamente ligados à liturgia e dela dependentes estão os exercícios piedosos, por exemplo, o Rosário, a Via Crucis. Existem iniciativas espirituais através das quais indivíduos ou grupos de pessoas buscam entrar em diálogo com Deus. Essas são iniciativas espirituais que a Igreja favorece, mas que não têm aquela linguagem, estrutura e palavras oficiais como aquelas seguidas pela liturgia. Então, quem quiser mudar a liturgia não pode, porque ela é estabelecida pela Igreja. Mas as práticas piedosas podem sofrer variações, dependendo também da sensibilidade de cada indivíduo ou grupo. A procissão cotidiana dos franciscanos, que tem início nesta igreja, é definida como um exercício piedoso, ou seja, um conjunto de movimentos, de momentos, um conjunto de pausas, através das quais se procura refletir e entrar cada vez mais no espírito de oração diante deste grande mistério do nascimento do Senhor. Essa procissão é um percurso, é uma espécie de peregrinação com algumas pausas ou etapas. Essas etapas são chamadas de estações, e cada estação vem denominada statio. Encontramos isso em Roma, onde os fiéis em espírito de penitência e, portanto, de jejum, realizavam peregrinações a lugares específicos da cidade. Por exemplo, o túmulo de um mártir. Ali se reuniam para rezar, e o Papa celebrava a Santa Missa. Se realizavam liturgias em cada estação. Este hábito encontramos também aqui, na Terra Santa. Uma peregrina espanhola do século IV, chamada Egéria, deixou-nos um relato incompleto, mas preciso o suficiente para nos dar uma ideia do que era a liturgia, ou seja, a vida de fé da comunidade cristã do século IV. E, precisamente, Egéria fala dos cristãos que também realizavam a peregrinação em atitude de penitência. Reuniam-se com o bispo local em certos pontos da cidade e ali celebravam liturgias, como, por exemplo, a Santa Missa, que é o ponto culminante dessa linguagem espiritual. Com esse pano de fundo que nos ajudou a contextualizar, chegamos à nossa procissão. Uma procissão que ao longo do tempo foi estruturada em algumas etapas, chamadas estações, que tem a função de nos ajudar a mergulhar e refletir sobre o mistério específico que aquele lugar contém, representa e comunica. Contesto, arriviamo alla nostra processione, una processione che con l'andar del tempo si è strutturata in alcune tappe, in alcune soste, che hanno il compito di farci entrare, di far riflettere sul determinato mistero che quel luogo racchiude, rappresenta e comunica. Questo è un po' in sintesi il nucleo della processione di Betlemme che Esse é, em suma, o núcleo da procissão de Belém, que se realiza todos os dias através de uma história cuja primeira atestação remonta a 1384 e que chegou aos nossos dias através de toda uma série de mudanças que ocorreram na história e também por causa dos acontecimentos ligados à presença e à sobrevivência da comunidade católica em Belém, e mais genericamente na Terra Santa. Cattolica a Betlemme e più in generale in Terra Santa. Il Concilio Vaticano II, nella Costituzione O Sacrosanta, Concílio Vaticano II, na Constituição Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia, expressa o máximo respeito pelas tradições e pelos exercícios piedosos, como, no nosso caso, a procissão. Máximo respeito e, ao mesmo tempo, recomenda com essas exatas palavras: que os ritos brilhem com nobre simplicidade, sejam adaptados ao entendimento dos fiéis para que não necessitem de muitas explicações e sejam transparentes pela brevidade e beleza. Trasparenti per brevità e bellezza.
Io direi che tutto questo è racchiuso all'interno della nostra processione. Eu diria que tudo isso está contido na procissão diária de Belém, porque através da peregrinação, da parada dos lugares santos, da escuta da palavra de Deus e do canto, os fiéis são levados com delicadeza e com muita clareza para entrar nos mistérios que a procissão contempla, em particular o nascimento de Jesus, a adoração dos magos, o massacre dos inocentes e assim por diante. In particolare l'adorazione dei magi e via via la strage degli innocenti e così via. Cantando un bellissimo inno, Christe Redemptor Omnium, la processione dalla... Cantando o belo hino Christe Redemptor Omnium, a procissão sai da igreja de Santa Catarina, chega a esta gruta que é o coração pulsante da Basílica e também o foco principal da procissão, que todos os dias acontece aqui. Esta gruta, muito antiga e muito venerada, continua sendo objeto de ternura e amor por parte de tantos peregrinos que a visitam. Eu pude ler centenas de histórias de peregrinos e todos eles, ao chegarem a esta gruta, demonstram o seu amor, a sua devoção, a sua emoção pelo mistério do Deus feito homem. O Eterno que fez sua morada num pedaço de terra, como lemos em alguns poemas. Si racchiude in un fazzoletto di terra, in un buco di terra, come viene detto anche in alcuni componimenti. Il fulcro della processione è qui. A procissão cotidiana tem o seu foco aqui, com 3 pontos importantes que estão contidos nesta gruta. O primeiro é o local marcado por uma estrela de 14 pontas, onde se comemora o lugar exato do nascimento de Cristo, marcado precisamente por esta estrela de prata, colocada pelos franciscanos desde 1717. Uma inscrição em latim recorda: aqui da Virgem Maria nasceu Jesus Cristo, Salvador do mundo. É o local onde culmina a procissão dentro da gruta, mas não para aí. Salvatore del mondo. È il luogo dove culmina la processione all'interno della grotta, ma non ci si ferma qui. Venerato il luogo della nascita del Cristo, la processione prosegue e raggiunge. Tendo venerado o local do nascimento de Cristo, a procissão continua e chega à segunda etapa desse coração pulsante da procissão. Através de 3 passos, esse é também um símbolo muito bonito, representam as 3 virtudes teologais: fé, esperança, caridade. A procissão chega ao segundo local de interesse, nomeadamente a manjedoura ou presépio, local muito venerado e que está em posse dos franciscanos. Aqui Cristo foi colocado numa manjedoura pela Virgem Maria e depois adorado pelos pastores. E quindi fu adorato dai pastori. A quel punto la processione procede e si porta presso il terzo fulcro. Depois de ser venerado esse lugar, a procissão prossegue e chega ao altar dos magos, que recorda o local de adoração dos reis magos, que vieram do Oriente para prestar homenagem ao Rei dos Reis, feito homem. Il cuore della processione è quindi racchiuso. O coração da procissão está, portanto, encerrado num único lugar que, no entanto, contém 3 pontos focais, tal como a Santíssima Trindade, que, apesar de única na sua natureza divina, é composta pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, 3 pessoas iguais e distintas. Portanto, esta tripartição do coração dessa gruta e da procissão é também uma referência implícita à nossa fé no nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, encarnando-se, vindo entre nós, assumindo um corpo semelhante ao nosso, nos fez conhecer a unidade e a trindade do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso também está contido na procissão que passa por esse lugar sagrado. In corrispondenza dell'altare dei Magi, terza tappa
della processione all'interno della Grotta della Natività vengono cantati 4 versi di un poeta del V secolo, un poeta sconosciuto di nome Sedulio, sconosciuto ai nostri giorni, ma famosissimo fino al... No altar dos Magos, terceira etapa da procissão dentro da Gruta da Natividade, são cantados 4 versos de um poeta do século V chamado Sedúlio. Poeta hoje desconhecido, mas muito famoso até 1600, tanto que foi definido como Celius ou Celestial. O próprio Lutero o reconheceu como poeta Christianissimos. Sedúlio nos faz companhia com seus versos nos breviários durante todo o período do Natal, até a Epifania. Durante meus estudos, pude constatar que na procissão diária restaram apenas 4 versos de Sedúlio. São apenas 13 palavras, mas muito bem colocadas, que nos contam sobre o grande mistério da visita dos magos, que estavam à procura do grande rei. E quando o encontram, o adoram e reconhecem Cristo como verdadeiro Deus na pessoa de uma criança, a qual oferecem os seus dons. Dons que se referem aos próprios magos, mas nos falam sobre o Filho de Deus que eles reconhecem na criança, a quem oferecem ouro, sinal de realeza, incenso, sinal de divindade e mirra, um sinal da sua verdadeira humanidade. Mas Sedúlio diz também que esses 3 dons representam o presente, o passado e o futuro, ou seja, representam toda a história humana que se curva e se prostra diante do Filho de Deus. Questi 3 doni rappresentano anche il presente, il passato e il futuro, cioè rappresentano tutta la storia umana che si inchina e si prostra come i magi al cospetto del Figlio di Dio. Sedúlio, un autentico capolavoro. Per status quo si intende innanzitutto un documento, un firmano, emanato da... Por status quo, entendemos antes de tudo um documento emitido por um sultão turco-otomano em 1852. Se trata de uma lei que regula a coabitação das diferentes comunidades que operam dentro da Basílica da Natividade, ou seja, os armênios que ocupam esta parte da Basílica, os gregos que ocupam o altar-mor e depois os latinos que têm a possibilidade de celebrar a Santa Missa no altar dos magos, como vimos anteriormente. Di celebrare la Santa Messa all'altare dei Magi in grotta che prima abbiamo visto. Effettuate le 3 tappe. Concluídas as 3 etapas principais que também estão vinculadas ao status quo, a procissão diária, através de uma porta muito antiga, chega à sua última etapa num complexo de ambientes que sempre foram chamados de Grutas de São Jerônimo. Queste grotte, come le vediamo oggi, sono... Essas grutas, tal como as vemos hoje, são o resultado de um profundo restauro efetuado entre 1962 e 1964 pelo sacerdote franciscano Alberto Farina. A primeira e maior dessas salas é dedicada a São José desde a antiguidade. Antichissimi. Accanto alla grotta di San Giuseppe troviamo la grotta dei Santi Innocenti. Pensate, questa grotta... Chegamos agora à Gruta dos Inocentes. O que vemos hoje é uma descoberta do próprio padre Farina, porque há mais de 3 séculos esta gruta estava fechada e perdida e o altar dos Inocentes tinha sido removido. O padre Farina, ao realizar os trabalhos de restauro dos alicerces da Basílica, redescobriu este antigo hipogeu que hoje podemos admirar na sua beleza primitiva. Che oggi possiamo ammirare e venerare nella sua primitiva bellezza. Nelle grotte di San Girolamo abbiamo diverse sepolture. Il sepolcro di San Girolamo, come quello di Santa Paola. Os túmulos de São Jerônimo, assim como os de Paula e Eustáquia, juntamente com os de Eusébio de Cremona, guardados aqui, são tecnicamente chamados de cenotáfios, justamente porque seus corpos não se encontram neles. A de Jerônimo, por exemplo, foi transportada primeiro para Constantinopla e depois para Roma e colocada na Basílica de Santa Maria Maior.
successivamente a Roma, collocato nella Basilica di Santa Maria Maggiore. L'oratorio o scuola di San Girolamo è di fatto l'ultimo ambiente di queste grotte. O Oratório de São Jerônimo é a última sala dessas grutas, mas na realidade, desde 1384, foi a primeira paragem dos peregrinos para entrar no complexo das grutas de São Jerônimo e, portanto, na Basílica. Os peregrinos entravam por essa escada que desce do claustro do convento dos frades para venerar o lugar onde viveu São Jerônimo e também traduziu a Bíblia para o latim, a partir dos textos originais. Certamente estou falando da Vulgata, a versão latina da Bíblia, tão amada e venerada pela Igreja Católica. Ovvero della versione latina della Bibbia, tanto amata e tanto venerata ancora oggi dalla Chiesa Cattolica. Quando noi partecipiamo alla processione di Betlemme, quando participamos da procissão em Belém, é como se fôssemos transfigurados e transportados para outra dimensão. Naquele momento, de fato, através de nós, toda a igreja vai ao presépio, como os pastores. Prostramo-nos diante do divino recém-nascido como os magos. Beijamos os seus lugares como a Virgem Maria e como os anjos. Cantamos o grande mistério do nascimento do Filho de Deus. Del Figlio di Dio. Abra-se a um gesto de solidariedade e apoie a missão da custódia da Terra Santa. O Christian Media Center transmite as boas novas de Jesus, tornando conhecida ao mundo a espiritualidade dos lugares santos e a vida dos cristãos que aqui vivem. Sua contribuição nos ajudará a levar o anúncio do Senhor ressuscitado cada vez mais a todas as pessoas de todas as línguas e nações. Para nos ajudar de forma concreta, leia o QR Code. Sua escolha fará diferença.